Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Princesa Kate, Príncipe William e Rei Charles emocionam no dia da memória do Holocausto. Eu vou falar então como que foi, né, o dia do Príncipe William, da Kate e também do Rei Charles, que fez uma visita histórica ali no campo de concentração de Auschwitz, e todos eles destacando muito o compromisso com a memória e a educação sobre o Holocausto, reforçando a mensagem de nunca iremos esquecer, não podemos esquecer. Dia 27 de janeiro é o Dia da Memória do Holocausto, que é uma data dedicada a homenagear vítimas do Holocausto e dos grandes genocídios. Por exemplo, nesse dia a gente vai ouvir falar muito sobre a libertação do campo de Auschwitz, que foi em 1945, por isso que este ano foi bem marcante, porque é o aniversário de 80 anos da data, mas é importante salientar aqui que essa data também lembra, né, as vítimas e sobreviventes de outros genocídios também ocorridos, por exemplo, em Ruanda, Camboja e Bósnia. Então essa data, né, o Dia da Memória do Holocausto, é para quê? Para lembrar, fazer aniversário? Sim, mas para não esquecer, né? Serve como um lembrete da importância de refletir, né, sobre as atrocidades que foram feitas em regimes passados e daí para tentar nunca mais repetir. As cerimônias, tributos, homenagens foram feitas ao redor do mundo, além, né, dos milhões de judeus que foram mortos, outras vítimas também foram feitas ali nesse campo de concentração, entre eles ciganos, prisioneiros políticos, homossexuais e também pessoas com deficiência. Então essas datas, né, de lembrança, né, é para realmente a gente não esquecer o quão cruel foi e para realmente ficar atento, né, sempre alerta, para que a gente tenha noção que a história, para quem estuda história e para quem não estuda, ficar sabendo que a tendência da história nos tempos é sempre repetir. Então, temos que ficar atentos a isso. Bom, então vamos lá, Gisele, foca, vamos falar então primeiro ali da Princesa Kate e do Príncipe William. O que eles fizeram? Bom, o Palácio de Buckingham ontem anunciou, assim, bem de última hora, não estava programado para que a Princesa Kate participasse desse evento. Só estava escalado mesmo para participar do evento o Príncipe William. Mas aí eles falaram que ela estaria presente na cerimônia, que foi em Londres, e esse evento de homenagem, então, aos 80 anos de aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz, teve então a presença de última hora, né, da Princesa Kate, que com certeza, né, trouxe um toque especial aí à cerimônia. Só uma curiosidade, estou passando aqui imagens da Kate nessa cerimônia, perceber, gente, que sempre quando tem eventos com relação a essa temática de perda, de morte, né, de lembrar pessoas que faleceram, culto, em homenagem a alguém, o interessante é reparar que os membros da família real, as mulheres, elas sempre usam pérolas. Então aqui, tradicionalmente, as pérolas, elas estão ligadas ao luto, porque elas simbolizam a pureza das lágrimas, né, derramadas em memória daqueles que partiram. Essa que é a cultura daqui. Então, a escolha ali das pérolas de Kate não é à toa, é um gesto sutil, mas poderoso, de uma homenagem, né, em respeito aí pelas vítimas do Holocausto. Esse evento que foi realizado em Londres, ele reuniu sobreviventes do campo de concentração. Ela estava bem simpática, conversando com todo mundo, mas ela também tinha uma razão especial, porque ela encontrou algumas pessoas que ela já havia fotografado anteriormente. Como muitos de vocês devem saber, a Princesa Kate, ela gosta muito de fotografia. Aí, em 2020, quando foi comemorado 75 anos da libertação de Auschwitz, ela fez um projeto de fotografia. Ela, então, né, duquesa de Cambridge, fotografou os sobreviventes do Holocausto junto com seus netos,
para uma exposição no Museu Imperial de Guerra. Esse projeto foi criado para marcar os 75 anos de aniversário da libertação de Auschwitz, o maior campo de extermínio nazista. Então, o que acontece nesse projeto? Ela convidou 2 sobreviventes, Yvonne Bernstein e Steven Frank. Ela convidou para sua casa e aí ela fez algumas imagens que destacavam também itens pessoais desses sobreviventes e também fotografou junto com os netos, enfim, eu sou fotógrafa também, então as fotos, elas são memórias, né? E aí, no caso, é para isso, né? Para preservar a memória dos sobreviventes para as futuras gerações e mostrar como que eles eram quando, né, estavam idosos, enfim, mas eles estavam lá e aí ela pôde reencontrar, então ela estava muito, assim, feliz por estar encontrando eles e isso, né, deu, assim, um toque de reencontro. Durante esse evento, o príncipe William leu uma carta que foi enviada por um amigo da sua bisavó, a princesa Alice, que era mãe do príncipe Philip. Então, ele leu uma carta lá. E por quê a princesa Alice? A princesa Alice, tá, que é mãe do príncipe Philip, relembrando, é uma figura muito respeitada pela comunidade judaica, tá? Aliás, por qualquer um, né, na verdade. Por quê? Porque ela teve muita coragem e durante, né, ali essa perseguição, né, aos judeus, ela conseguiu salvar alguns judeus. Um dia eu vou fazer um vídeo só falando da princesa Alice, a história da mãe do príncipe Philip, gente, é fantástica. Realmente vale a pena saber um pouco da história dela. Esse ato, né, além de ser um ato de bravura e também de humanidade, era um ato político também, porque muitos dos seus parentes, dos seus familiares, estavam alinhados ali, né, com o regime nazista. Por exemplo, as filhas dela eram casadas com nobres alemães, né, que tinham ligações ali com o regime nazista 100%. Por isso que na época do casamento do príncipe Philip com a rainha Elizabeth II, nenhuma das irmãs foi convidada para o casamento, porque senão ia gerar um mal-estar, né? A mãe do príncipe Philip foi. Lembrando que foi em 1947, eles tinham acabado de sair da Segunda Guerra Mundial. Bom, então, enquanto o príncipe William e a Kate estavam, né, comandando aqui as celebrações, os tributos, as homenagens em Londres, o rei Charles estava na Polônia, mais especificamente ali, exatamente no campo de concentração de Auschwitz. Com isso, ele também estava fazendo história, porque ele se tornou o primeiro monarca britânico a visitar esse campo de concentração. E, claro, né, ele escolheu um dia realmente importante para realizar, então, essa visita que começou no Centro Comunitário Judaico, lá em Cracóvia, onde ele se encontrou com sobreviventes do Holocausto e fez um discurso que destacou a importância de lembrar os horrores do Holocausto. Abrindo aspas para o que ele falou lá no discurso dele, o ato de lembrar o mal do passado continua sendo uma tarefa vital. À medida que o número de sobreviventes do Holocausto diminui com o passar do tempo, a responsabilidade pela lembrança repousa cada vez mais sobre nossos ombros e sobre os das gerações futuras. Fecha aspas. Durante a sua visita, o rei Charles percorreu os locais mais emblemáticos de Auschwitz, começando pelo portão de entrada, com a infame, né, inscrição ali na frente em alemão, o trabalho liberta, porque os judeus que vinham, né, de toda a Europa, eles estavam com a promessa que eles iam trabalhar, então por isso que, né, tipo, para deixar todo mundo mais calmo, tinha toda essa frase, tipo, não, tá, tudo bem, a gente tá indo para trabalhar. Ele acendeu uma vela em memória das vítimas e deixou uma coroa de flores no Muro da Morte, onde milhares de prisioneiros foram executados. Bom, eu não vi a informação do rei Charles indo exatamente ali na câmara de gás, tá? Mas, enfim, não vou julgá-lo, que realmente é algo que, para quem é sensível, realmente não é qualquer pessoa que pode estar indo lá. Eu mesmo, sabe, não sei se eu gostaria de ir, para ser bem sincero. Durante essa visita em Auschwitz também, o rei Charles viu exposições profundamente impactantes
incluindo ver sapatos e cabelos cortados de prisioneiros judeus. Esses itens são originais, porque ver esses objetos pessoais é um tapa na cara, né? É um lembrete, assim, para nunca mais esquecer como realmente o ser humano foi capaz de pegar um grupo de pessoas, né, e simplesmente deixar ela desumanizada, que acontecia ali nesse campo de concentração. Por exemplo, primeira coisa, chegou, corta o cabelo. Por que cortava o cabelo das mulheres? Primeiro, né, porque já começava a desumanizar todo mundo, já raspava o cabelo, tanto de homem quanto de mulher. E o cabelo, ele já era também um recurso valioso. Ele era reutilizado para diversos fins, como, por exemplo, enchimento de colchões e fabricação de tecidos. Eles usavam também os cabelos como forma de enchimento para fabricação das botas dos soldados, porque o cabelo era transformado em feltro, além daí também da fabricação de cordas e outros materiais industriais. O cabelo é muito resistente, se você for parar para pensar, muito forte mesmo, então por isso que era utilizado como corda, não sei como, mas é um produto realmente muito resistente. E também lá tem uma pilha de sapatos, né, que eram dos prisioneiros quando eles chegavam lá. E por que eles tiravam os sapatos dos prisioneiros? Porque também era uma forma de desumanizar os prisioneiros. Porque tinha, por exemplo, gente de todas as classes ali, minha gente. Não era questão de só ter gente pobre e rico ser, sabe, não, beleza, você tá livre. Não! Então, né, obviamente, né, os homens, as mulheres que chegavam lá, se você era de uma classe social mais alta, óbvio, você estaria vestindo um sapato de melhor qualidade, né? Então, a partir do momento que você entrava e era impedido de usar simplesmente seu próprio sapato, já era, né, à primeira vista ali, você tirar qualquer tipo de vestígio de personalidade da pessoa. E, né, como eu falei, que tinham sapatos da época que eram caríssimos, eles eram itens valiosíssimos, então eles eram reutilizados para o uso até para fornecer ali para os soldados que estavam ali na época lutando. Bom, resumindo, né, simplesmente ficar de olho, bem alerta, né, com qualquer política aí que coloque alguma coisa, alguma pessoa, ou qualquer coisa acima de outras. Como isso pode ser perigoso? O que vocês acham? Escrevam aqui, eu quero saber. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece, tá? Me dá aquele joinha para acordar aí o algoritmo do YouTube, que tá meio preguiçoso. Mas vamos conseguir, aos poucos chegamos lá. Espero que estejam todos bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!